Império. Continuaremos também nos aprofundando no mais importante legado, as 7 leis universais. Acompanhem-nos. Bem-vindos. Vamos ver a última parte de Conexão Atlante. No programa anterior, vimos a informação canalizada psiquicamente, que situa no centro da Atlântida um cubo de quartzo flutuante, que desintegrava tudo que fosse tocado. Nesse programa, veremos argumentos científicos que validam esta informação e que nos mostram uma maneira muito diferente de entender e controlar a energia. Devemos nos conectar com esse legado dos Atlantes, pois isso lhe permitiu organizar harmonicamente sua sociedade e elaborar uma visão coerente da realidade que ficou expressa nas 7 leis universais. Acompanhe-nos. No ano 10.900 a.C., o dilúvio universal fez desaparecer uma civilização que havia florescido durante 25.920 anos, a civilização Atlante. 25.920 anos é o tempo que o Sistema Solar leva para dar uma volta completa ao redor do Sol central da galáxia. Hoje, essa volta é chamada de precessão dos equinócios. Um grande ciclo de 25.920 anos. Tempo suficiente para que a humanidade forme uma estrutura social que permita ao homem evoluir sua compreensão sobre o universo. No final desse tempo, a estrutura formada desaparece, dando a oportunidade para um novo desenvolvimento, para uma nova organização de um lugar das experiências, permitindo novas maneiras de compreender o universo. Na metade do Atlântico, na confluência das placas tectônicas que sustentam os continentes, existiu uma cadeia de 10 ilhas, a maior das quais se chamou a Atlântida. Os montes Meru protegiam a ilha dos ventos gelados do norte. 2 vulcões gêmeos, Atlas e Gadeiros, coroavam seu cume. Ali nascia o rio Parfa. Grandes quedas purificavam suas águas, que então eram canalizadas para irrigar as terras da planície, onde cresciam todos os tipos de cultivos. Em Poseidon, sua capital, as águas separavam uma série sucessiva de anéis de terra, unidos por pontes pênseis douradas, para depois desembocar no Oceano Atlântico. Em seu anel central, encontrava-se a gigantesca pirâmide de granito branco, o Templo de Incalitlon. Construído ao redor de um vórtice eletromagnético, sobre o qual levitava um cubo de cristal de quartzo. O chamaram Tuaoi. O cristal flutuante emanava uma suave luz branca, que desintegrava qualquer coisa que entrava em seu campo. Ali realizavam cerimônias de morte para todos os Atlantes. Os corpos sem vida, colocados sobre uma estrela de baquelita vermelha, eram levados suavemente até o cubo de quartzo. Quando a luz os tocava, que eles chamavam de Incal, os desintegrava instantaneamente. Quando o corpo físico e o corpo astral se desintegravam, o espírito eterno do homem se libertava, permitindo que continuasse sua viagem evolutiva. A luz de Incal desintegrava o corpo físico, trazendo seus átomos para a matéria original de todo o universo, onde tornariam a ser usados para gerar outra forma. O corpo astral era simultaneamente desintegrado, e lá encontravam-se os arquivos que guardavam as crenças, conhecimentos, emoções, pensamentos e desejos da personalidade temporal chamada Ego, que corresponde à sua vida na Terra. Os Atlantes achavam que o espírito livre de seu corpo chegavam ao céu chamado por eles de Devachan, para terminar o processo da vida. Lá reviveriam as experiências e as transformariam em compreensões sobre o universo, que armazena eternamente o espírito.
Como as experiências de cada ser são únicas e individuais, o céu também é individual, único e subjetivo. Os Atlantes acreditavam na evolução do espírito ao longo de muitas vidas, interrompidas pelas estadas no Devachan. O ciclo temporal tem duas fases. A consciência experimenta cada situação duas vezes. A primeira no planeta Terra. A segunda, ao revivê-la no céu. O homem vive as situações que correspondem ao seu nível de compreensão do universo. As coisas em que acredita e seu livre-arbítrio fazem com que decida como responder a cada situação e aprender com seus resultados. No céu, todas as experiências da Terra são revividas, mesmo as que produziram sofrimento. Mas lá produzem sempre alegria e felicidade. A comparação entre os diferentes resultados produzidos pela mesma experiência na Terra e no céu permite obter a compreensão que transforma o espírito, tornando-o cada vez mais tolerante e flexível. Cada ciclo de terra e céu amplia a consciência do homem, permitindo que reencarne sempre em um nível mais alto, com maior compreensão sobre o universo, respeitando cada vez mais a diversidade, em paz e harmonia. Os Atlantes entendiam a vida como um processo de crescimento com a compreensão, que conduz ao super-homem. Um ser respeitador, que consegue controlar as forças fundamentais do universo com total harmonia. O momento da morte é um só passo que libera o espírito para conduzi-lo a uma nova experiência. O cubo levitava sobre um desses pontos geográficos do planeta, onde existe um vórtice energético que altera os campos elétricos, magnéticos e gravitacionais, anulando a gravidade e desintegrando a massa para transformá-la em energia. Hoje sabemos que existe uma matriz formada por linhas espaciais regulares e simétricas ao redor da Terra. Produzem uma rede de forma geometricamente pura e equidistante de seu centro. Essas linhas são conhecidas como Lie Lines. Essa rede tem pontos nevrálgicos onde são produzidos naturalmente vórtices energéticos que têm sido explorados secretamente pelos governos e por indivíduos com conhecimentos para produzir levitação e antigravidade. Esses pontos geográficos nevrálgicos estão distanciados harmonicamente entre si ao redor do planeta, e neles não existe magnetismo. Usando a tecnologia adequada, pode-se anular a gravidade de qualquer objeto em seu campo de ação. Os Atlantes sabiam da existência dessa rede e conheciam a localização exata dos pontos neutros. Isso lhes permitiu transformar a inesgotável energia da rede e construir em um desses pontos a pirâmide de Incalitlon e o cubo de cristal flutuante. Os Atlantes entenderam que todos os seres vivos, sem importar seu nível, têm redes nevrálgicas, matrizes que captam, organizam e distribuem suas energias de maneira harmoniosa. A rede é o padrão, o plano, a ideia divina que ordena a forma que se caracteriza a matéria. É a semente que contém em seu interior um código divino, com a maneira de organizar o desenvolvimento de todo ser vivo. Tudo que existe tem uma rede, uma semente, e assim a vontade e o pensamento são a semente das criações mentais. Atualmente, a radioestesia é uma técnica que estuda essa rede de campos sutis, que tem informação de como manifestar um ser perfeito, para ajustar e harmonizar com ela os desequilíbrios existentes no corpo físico. O conhecimento dessa rede energética permitiu aos Atlantes captar
organizar e distribuir as diferentes energias necessárias para manter sua sociedade e transformá-la em um modelo harmônico, onde a energia seria inesgotável e patrimônio de todos. Na sociedade atual, o conhecimento dessa rede energética é patrimônio e conhecimento de poucos. A energia é cobrada, não é uma fonte inesgotável para todos os homens por igual. Muitas das tecnologias usadas pelos Atlantes foram redescobertas por Nikola Tesla, o inventor da forma de utilizar a corrente alternada, os motores elétricos, as lâmpadas de neon e os transformadores. Nikola Tesla chegou a propor ao Congresso norte-americano o desenvolvimento de uma tecnologia baseada nessa rede de energia inesgotável para todo o mundo, sem precisar ser distribuída por cabos. Mas os interesses econômicos em outros sistemas o impediram. Muito pouca gente sabe quem foi Tesla, e seus conhecimentos são mantidos em segredo, pois implicariam em uma mudança fundamental na maneira como se estrutura a nossa sociedade. Edgar Cayce, o vidente norte-americano, nos conta que os Atlantes encontraram a rede quando compreenderam a unidade de todo o universo. Sua sociedade era regida pela lei da unidade. Deus é um, e tudo deriva dele. E a ele devemos voltar. A unidade é o que estrutura o universo e mantém as estrelas em seu lugar. A matéria de todo o universo está formada por uma única substância de espírito condensado. Substância única, que chamaram de Akasha. Os elementos se diferenciam pela relação de energia negativa ou positiva que tenham em seu interior. A energia negativa condensa o espírito em matéria. A energia positiva o faz vibrar de volta à liberdade. Chamaram de Pi a relação harmônica entre essas duas forças fundamentais. Pi determina o equilíbrio para se harmonizar temporalmente e o ritmo para se desequilibrar e produzir outra coisa. Pi é representada por uma unidade divisível. Os egípcios representavam sua relação harmônica em uma fração numérica com a qual proporcionaram toda a sua arquitetura. Atualmente, em nossa sociedade decimal, os representamos como 1.618.034. Embora não seja usado para elaborar proporções na arquitetura e não seja compreendido seu profundo significado, o ar que respiramos é matéria que se diferencia do ferro só pela velocidade molecular, pela relação de forças de Pi contida em sua composição. O universo se move porque a força flui do polo negativo para o polo positivo. A força se manifesta onde os polos ficam em contato. Uma força de polaridade negativa comprime a substância original sem forma, chamada espírito, até que se densifique em um volume esférico, o núcleo dos planetas. O espírito comprimido pela força negativa se condensa em matéria. Mas como isso é contrário à natureza do espírito, tenta se libertar produzindo uma força contrária expansiva que produz um movimento rotatório. Os movimentos centrípeto e centrífugo são a energia do desespero, a revolta do espírito contra os limites de sua prisão material. Esses movimentos de Terra, do Sol, do Sistema Solar e do Cosmos produzem a vibração energética chamada eletricidade, os campos eletromagnéticos e a gravidade. O grande doador da vida é energia e consciência. Seu símbolo visível é o Sol. O Sol irradia uma energia vibratória negativa que é captada e transformada por uma rede que organiza a força contrária, dando lugar à energia básica polar elétrica.
Para os Atlantes, o Sol era o símbolo físico de Deus, a força geradora de vida. O representavam com um disco dourado, sustentado por um par de asas. A livre energia e substância única espiritual. Do Sol, que é o coração do sistema solar, sai a energia, a força vibratória que é o sangue das artérias do planeta e do próprio homem. O Sol é o centro que irradia a polaridade negativa, a energia vibrante que é captada pela rede energética. E ao fazer isso, produz uma força contrária de polaridade positiva. Quando as forças interagem, se transformam na massa do planeta. A força de polaridade negativa, ao chegar ao núcleo dos planetas, gera a força positiva complementar, a força que dá vida à semente da natureza e aos genes do homem. A energia gerada se organiza nesse padrão de desenvolvimento divino, a rede. A rede é o código divino contido na semente, o código genético do homem, que transforma a energia em um ser vivo completo, complexo e totalmente desenhado pela força divina. O propósito desse ser vivo é torná-lo consciente do universo e da mais alta de todas as energias, o amor. Em um processo evolutivo que leva muitas vidas, a energia dual e polar tem muitas formas de manifestação. A energia elétrica, magnética, gravitacional, o espectro de luz visível, a vibração e a densidade, o branco e o negro. Todas são complementares e formam a unidade, o todo. A energia química, o ácido e alcalino, são outra forma dual com que se relacionam as energias fundamentais. Transformam a energia em massa, convertendo-a em um volume com peso. A relação harmônica dessas forças fundamentais modificam ou caracterizam a única substância original, transformando-a em diferentes elementos. Quanto maior a força negativa, mais densa a matéria se torna. Mais átomos fazem parte de sua composição. As duas forças se organizam em pontos de equilíbrio harmônico que dão lugar a uma matéria com vibrações, cores, densidades e comportamentos químicos específicos. A ciência dos Atlantes se baseou na utilização das inesgotáveis energias da rede energética do planeta e do Sol. Do lado esquerdo de Incagriton, encontra-se um edifício circular que chamavam de Templo do Sol. Tinha uma grande lente de cristal que capturava e concentrava a energia negativa do Sol. A energia concentrada era recebida e enfocada através de espelhos em um cristal de quartzo, a pedra de fogo. Seus inventos utilizaram o momento em que a energia negativa da luz solar se transformava em positiva, no ponto neutro da rede energética do planeta, aproveitando que a praça estava localizada sobre um de seus pontos nevrálgicos. Transformavam as energias polares do Sol e da Terra e as emitiam pelo ar, como as atuais ondas de rádio, vindo dos obeliscos da praça principal. Os diferentes equipamentos eram sintonizados e transformavam aquela energia em uma força capaz de gerar movimento centrípedo ou centrífugo. A pedra de fogo gerava o poder necessário para mover as máquinas que produziam os objetos materiais ou a vibração para produzir calor, permitindo o controle climático dos edifícios. Usavam essa energia de muitas maneiras. Alteravam a frequência de vibração da matéria, que eles chamaram de substância única, o Akasha, transformando seus estados. Acelerando a velocidade atômica de um elemento, o convertiam em outro mais leve. Baixando a frequência de vibração, o convertiam em outro mais denso. As diferentes frequências de vibração produzem densidades diferentes, diferentes formas de matéria. O ouro se diferencia do chumbo pela frequência com que vibra. As cores vão mudando. O vermelho torna-se laranja, amarelo, verde, azul.
índigo e violeta. Um aumento maior chega ao branco puro. Um aumento ainda maior extingue a luz, convertendo-a em eletricidade. Uma voltagem em permanente aumento permite chegar além do magnetismo, a força vital ou psíquica. Uma força mais intensa de pulsação. Uma força operada pela mente. O assassino se diferencia do santo pela frequência com que sua consciência vibra. O mais importante desse conceito Atlante é que a energia de todas as partículas do universo evolui tornando-se cada vez mais consciente. A energia interagindo nas redes de origem divina evolui de uma densidade mineral até chegar à mente do homem, para se transformar em energia consciente. Nesse momento, adquire consciência de si mesma e de sua capacidade de autotransformação. Isso permite a evolução para a perfeição e conduz ao super-homem, um ser que controla com harmonia todas essas energias, ao compreender que tudo existe por amor. A física quântica atual começa a controlar conceitos da energia psíquica, a energia da consciência, do pensamento. É conhecida como energia taquiônica. Entretanto, a ciência de hoje não conseguiu encontrar uma teoria unificada sobre a realidade. Acreditam que os elementos sejam unidades separadas que não têm nenhuma relação entre si e que são independentes do todo. O todo gera a vibração, o ritmo que contém tudo o que existe. As pulsações dos átomos, as células vivas, o coração do homem e o palpitar do sol. O ritmo traz harmonia. As afinidades entre as partes e o todo, desordem, caos, ordem, harmonia. A alteração dos ritmos é produzida pelas mudanças nos equilíbrios entre as forças polares fundamentais. Com o aumento da frequência de vibração, os elementos se transformam em outros elementos, tornando-se cada vez mais conscientes. O corpo humano tem pontos nevrálgicos. Uma rede virtual sobre o sistema glandular que capta as energias e as distribui pelo sistema nervoso, alimentando todas as células do corpo. Na Terra acontece o mesmo. Essas energias são captadas e distribuídas pela rede a todos os pontos da esfera e a todos os seres vivos. São o sistema nevrálgico do planeta. Os atlantes conheciam a localização dos pontos nevrálgicos da rede planetária e os usavam para transformar essas energias inesgotáveis em força mecânica. Os cientistas Buckminster Fuller, Huggins Becker, Bruce Kate, Richard Lefors e Richard Leviton dedicaram-se ao estudo da rede e descobriram que está baseada na forma dos sólidos platônicos. 5 formas geométricas que têm a particularidade de ser todos os seus lados e ângulos iguais. Esses cientistas afirmam que tem 3 pontos básicos sobre o planeta para localizar essa matriz geométrica: a pirâmide de Quéops, ao lado do Cairo, e os polos norte e sul. Partindo desses 3 pontos, vamos formar a rede que controla as energias, desde a mais simples, a vibracional, até a mais complexa, a energia da consciência. Sobre essa rede estão alguns lugares do planeta onde apareceram estranhos fenômenos magnéticos e energéticos. Esse é o caso do Triângulo das Bermudas, do Dragão e do Diabo. É lógico que os aviões que passam pelos locais onde não existe força de gravidade perdem seu peso e desaparecem,
são expulsados ao espaço ou as forças condensam suas matérias, se desequilibram e são desintegrados no ar. Se dividirmos a Terra em dois hemisférios, partindo da pirâmide de Quéops, localizada entre a latitude de 30 graus norte, veremos que em seu extremo oposto estão as ilhas do Havaí, onde a energia telúrica é manifestada no vulcão mais ativo do planeta. Mais abaixo, a 30 graus sul, a antípoda da pirâmide, estão as ilhas Tubuai, onde encontra-se o atol Mururoa, local de testes nucleares dos franceses. Os cientistas descobriram que os pontos geográficos que mostram anomalias magnéticas estão sobre os paralelos 30 graus norte e 30 graus sul e se localizam a distâncias harmônicas da pirâmide. Ao dividir o planeta em 3 partes iguais, aparece um misterioso lugar na Flórida chamado Coral Castle. Lá, um cientista chamado Edward Leedskalnin construiu sem ajuda, entre 1920 e 1940, um enorme castelo com 1.100 toneladas de coral, aproveitando seus conhecimentos sobre a existência, naquele local, de um campo antigravitacional natural sobre a rede energética do planeta. Esse fenômeno, chamado ponto diamagnético, produz um campo de magnetismo zero, que permite a flutuação de objetos pesados, como os que Leedskalnin moveu para construir o complexo. Para entender a razão física que produz as anomalias magnéticas e gravitacionais sobre a rede energética da Terra, vejamos como funciona um ímã de ferro. Tem uma área com carga negativa e outra positiva, e no centro dos 2 polos magnéticos, uma zona neutra, onde existe um fluxo magnético. O campo magnético negativo flui no sentido contrário ao ponteiro do relógio, e o campo magnético positivo flui a favor do ponteiro do relógio. Os cientistas descobriram que entre os 2 campos de polaridade oposta existe uma zona que chamaram de muro de Bloch, ou ponto do vórtice diamagnético, um ponto de transição neutra, onde não existe nenhum tipo de magnetismo, nem negativo nem positivo. Descobriram que pontos diamagnéticos como esse existem no planeta sobre as regiões próximas aos trópicos de Câncer e Capricórnio, onde são provocadas anomalias físicas, como a flutuação espontânea e os misteriosos desaparecimentos. Antes se pensava que existia um ponto neutro intermediário de transição, onde os fluxos magnéticos se revertiam, e sim que esses fluíam continuamente saindo do Polo Sul e entrando no Polo Norte. Quando pensaram num ponto intermediário, acharam que estava no equador do planeta, pois pensavam que os campos magnéticos eram iguais. Hoje estão pesquisando sobre campos assimétricos, com um ponto neutro que se encontra na altura do Cairo, e do outro campo inverso, cujo ponto neutro de reverso de fluxo encontra simetricamente em paralelo ao anterior, mas ao sul do Equador. Sobre esses muros de Bloch, localizam-se os pontos nevrálgicos da rede energética do planeta, pontos onde acontecem anomalias magnético-gravitatórias, como o Sol do Coral Castle, o Triângulo das Bermudas, o local exato onde existiu a Atlântida. 120 graus a leste da pirâmide está o vórtice diamagnético de Coral Castle, Flórida, e 120 graus a oeste, o Triângulo de Dragão, perto do Japão, onde aconteceram inexplicáveis desaparecimentos de navios e aviões, e onde encontraram restos de submersos de gigantescas pirâmides. Ao dividir o planeta em um pentágono com 5 partes iguais, de 62 graus cada uma, notamos que a distância da Atlântida com a pirâmide de Quéops relaciona-se harmonicamente com a esfera terrestre. Está localizada em um desses pontos nevrálgicos. A maioria dos locais que tem uma relação harmoniosa com o Cairo tem pirâmides construídas exatamente naqueles pontos, como a do templo de Calitlon, na Atlântida. Nos vértices desse pentágono aparecem outras pirâmides que demonstram a sabedoria dos arquitetos que as situaram para aproveitar as energias do planeta. Teotihuacan, no México, e as pirâmides de Xi'an, na China, onde também encontram-se a base de lançamentos de foguetes de Lope Nor. Curiosamente, nesses pontos nevrálgicos existem bases militares de uma potência ou outra. No último vértice, na metade do Pacífico,
está a base norte-americana de Midway. Se o planeta for dividido em 10 partes iguais, aparece o Triângulo das Bermudas, famoso pelo desaparecimento de aviões e navios, e um lugar de Mali, África, onde vivem os Dogon, uma tribo com conhecimentos astronômicos assustadores e uma mitologia de estranhos mistérios. Sobre a Índia, aparecem as ruínas radioativas de Mohenjo-Daro, a cidade que desapareceu em um antigo conflito nuclear, e o Triângulo perto do Japão, no Mar do Diabo, chamado assim pelos estranhos desaparecimentos que aconteceram ali. Sobre esses pontos, passa a rede energética do planeta. Tem diferentes níveis hierárquicos. A rede básica está formada por um icosaedro com 20 triângulos equiláteros, que se divide sucessivamente em seu interior em matrizes cada vez de menor escala. A ciência dos Atlantes baseou-se na utilização da inesgotável energia dessa rede. Usaram cristais de quartzo a grandes distâncias sobre a rede energética para a transmissão de imagens e sons. Desenharam uma tecnologia de transporte aéreo e aquático, que empregava essa energia em discos voadores de um material descrito como mais resistente que o aço, só que mais leve que o alumínio. As naves, chamadas de Vailix, eram de propriedade do governo e qualquer um podia solicitá-las para uso individual. A nave gerava um campo de força que modificava a gravidade. Isso anulava seu peso, permitindo que a força gravitacional a fizesse levantar do chão. Uma vez ali, usavam a força de rotação do planeta para mover-se de um lugar a outro. Usaram também seus conhecimentos nos campos de forças naturais para gerar elementos que contribuíam para manter as energias equilibradas no interior do corpo. As doenças são o resultado de campos eletromagnéticos desalinhados e desequilibrados. Tinham templos de cura em que usavam alguns anéis que controlavam as energias que o corpo precisava para restabelecer e manter o equilíbrio dessas energias. Ficavam dentro de um anel que cobria o corpo com uma chama brilhante que parecia fogo, harmonizando os campos de força da pessoa. Um anel baseado nesses princípios havia no Egito, e de lá chegou até nossos dias. O anel Atlante capta, como uma antena, as energias que o corpo precisa para se restabelecer, manter o equilíbrio e colocar em ressonância harmônica a rede energética do corpo. Construído em ouro e prata, o círculo de 360 graus divide-se em 5 partes iguais de 72 graus, gerando em seu interior um pentágono harmônico. 2/5 partes são de ouro maciço, o material ativo masculino mais puro que tem no planeta. Representa a energia negativa do Sol. 3/5 partes são de prata maciça, material passivo feminino. Representa a energia positiva fecunda da natureza. Os 2 metais produzem a polaridade base de toda a energia na criação dual. Na face interior do anel existem 10 eclipses iguais gravadas, perfeitamente conectadas, que formam um circuito energético em volta do dedo. 2 perfurações no eixo polar e 2 perfurações que coincidem com a latitude 30 graus do planeta. Ao uni-los entre si, produzem um triângulo igual ao da pirâmide de Quéops. Invertido, aparece um novo triângulo, que posiciona as pirâmides na face externa de ouro maciço, 3 no lado direito e 3 no lado esquerdo. Conectando-as em círculo, existem alguns corredores triangulares e, por último, um triângulo que envia a energia captada pelo sangue que corre no centro do dedo, que se encarrega de levá-la a todos os lugares do corpo. Esse triângulo e todo o anel estão construídos com a proporção áurea, baseada na medida de Pi, a energia de consciência que relaciona todos os seres vivos. Ou seja, o anel contém uma imensa sabedoria de forma e conceito para equilibrar, harmonizar e distribuir a energia no homem.
Junto à praça central dos obeliscos, onde estavam em Callington, representando o caminho espiritual, estava o Palácio de Nagakoi, que representava o poder e a organização temporal de sua sociedade. As serpentes tortuosas simbolizavam a polaridade energética, a origem do movimento. A coluna central representa o caminho espiritual neutro que leva à compreensão de tudo o que existe. Um palácio simétrico com 2 espelhos de água que refletiam o rosto da mãe de todos os Atlantes, Clito, a mulher do deus Poseidon. Colunas de ônix e berílio refletiam os brilhos do sol. Sustentavam os tetos das grandes galerias ao redor de um pátio central, com uma fonte de água que fluía ininterruptamente nas 4 direções. Plantas tropicais e variedades de pequenas árvores perfumavam o ar, refrescando por numerosas fontes construídas, usando um manancial de água fria no interior do palácio. Os Atlantes eram governados por uma monarca ou rei, com poderes limitados até sua morte, quando, por votação popular, era eleito seu sucessor entre os 7 homens mais sábios do reino. Apoiava-se em um conselho de 90 ministros, chamados príncipes do reino, que tinham o cargo vitalício. A terra era de propriedade comum, administrada pelo governo, assim como todos os meios de transporte e comunicação, todas as fábricas e todas as moradias da Atlântida. O rei outorgava um título de propriedade de uma casa na cidade ou de terras no campo, por um período determinado de tempo para as famílias que a solicitavam sob seu cuidado. O cidadão pagava um preço nominal pela moradia, pela terra e todo o equipamento. Era um sistema paternalista vigiado. 50% do produto da terra ou da indústria era para o trabalhador, e os outros 50% era entregue ao rei. A classe governamental, que dedicava todo o seu tempo na administração e supervisão de todos os seus bens comuns, distribuía esses 50% entre a classe sacerdotal, o exército, a marinha e entre os cidadãos maiores de 52 anos. Ao chegar nessa idade, dedicavam-se ao ócio, à arte e à filosofia, enquanto o Estado se encarregava de suas necessidades. Era uma sociedade amável, onde a energia era um bem comum, inesgotável para todos. Seu objetivo foi o crescimento da compreensão sobre o universo, o aperfeiçoamento do homem. A lei de evolução permite elevar o nível a um processo evolutivo, quando tivesse aprendido o que cada nível podia oferecer. O ser humano, que chega ao 4º nível de desenvolvimento de consciência, já aprendeu a controlar seus instintos e a ter relações harmônicas, respeitosas e tolerantes com os demais. Para poder evoluir, é preciso transformar. As dificuldades existem para permitir pequenas compreensões que conduzem ao encontro das verdades universais. Essas leis controlam os erros que se cometem ao usar o livre-arbítrio como uma ferramenta de transformação para evoluir. As circunstâncias difíceis se repetem na vida até que se aprenda com elas. A lei da evolução se manifesta nas circunstâncias desagradáveis da vida, na dor, no sofrimento, na angústia e em tudo que acreditamos que seja injustiça e desgraça. Permite ao homem violar as leis da natureza, harmonia e correspondência, destruindo o meio ambiente, causando doenças, epidemias e pragas. Permite o desequilíbrio, o absurdo e o caos, criando circunstâncias opostas às leis inferiores. Permite que existam as intrigas, as guerras, a violência e o ódio.
que os povos se desorganizem e as estruturas sociais, as empresas e as famílias. A lei da evolução aproveita o enfrentamento dos opostos, a confrontação de conceitos, crenças, costumes, culturas, sentimentos e emoções encontrados. Assim consegue que os seres humanos reencontrem o equilíbrio quando reconhecem e compreendem as mesmas leis que violaram. Somente nadando contra a correnteza de um rio, que se reconhece a força que é gerada por ela. Só é possível medir uma força se houver resistência. Em todas as circunstâncias difíceis pelas quais o ser humano passa, como parte de seu destino para aprender o que não sabe, o destino é formado de experiências que a consciência deve viver para compreender as leis e a essência do universo. É como se fosse algo que fizesse com que a pessoa chegasse à sabedoria universal. Toda situação, por mais difícil que pareça, tem um propósito de aprendizagem. As dificuldades se apresentam para serem superadas e permitir compreensões que são parte de um processo de evolução espiritual. Tudo o que dá trabalho para fazer, o que é difícil, faz parte do destino e é o que viemos aprender. Quando se está dentro da lei da evolução, compreende-se que os problemas são oportunidades de aprendizagem. E quando permitimos, entendemos e respeitamos as situações de aprendizagem dos demais. Existem seres que, por estarem em um nível de evolução muito primário, não desenvolveram ainda nenhum tipo de sentimentos pelos demais e são totalmente ignorantes das leis universais e humanas. Cumprem uma função importante na evolução, pois geram as experiências difíceis que as pessoas necessitam para conhecer e compreender a lei. Em um nível mais alto estão os indivíduos que desenvolveram sua sensibilidade, mas que não conhecem as leis universais. Importam-se com os outros e pouco com eles mesmos. Tentam sempre interferir nas vidas alheias, acreditando estar fazendo o bem. Em um nível ainda mais alto, encontram-se os seres que compreendem as leis e respeitam as experiências dos outros. Não se envolvem, pois compreendem que sempre ocorre o que é preciso para evoluir. Entregam a informação que serve para outras pessoas se situarem e se transcenderem a níveis de maior satisfação. Depois vêm outros seres que estão em diferentes níveis de evolução espiritual. Não culpam ninguém por nada e agradecem os problemas como oportunidades de aprendizagem. A vida é um processo de transformação, em que primeiro desenvolve-se a sensibilidade. Depois, pouco a pouco, as leis do universo vão sendo descobertas, aceitando que tudo acontece como parte de um processo de evolução que não é nem bom e nem mal. A lei da polaridade regula a maneira em que as duas forças fundamentais do universo se equilibram temporariamente para que a criação se manifeste. A oposição entre as forças negativa e positiva gera a vibração que é a base do universo. Sua tensão produz a energia elétrica. A oposição entre as duas forças contrárias, a centrífuga expansiva e a centrípeta compressora, dá lugar à força magnética, à força gravitacional, ao movimento. A tensão produz a densidade da matéria, o volume, a massa e o peso. A frequência de choque de dois pontos com polaridade contrária produz a vibração que dá lugar à temperatura. Duas forças opostas e complementares que se atraem. O próton e o elétron se atraem
E assim são criados os átomos e com eles toda a matéria. Os átomos se atraem entre si para manifestar as moléculas. O masculino que subministra informação se atrai com o feminino que a recebe para criar uma nova vida. O luminoso e sutil interage com o obscuro e denso para gerar as experiências que permitem a compreensão. Através da polaridade, dá-se origem à diversidade. Graças à polaridade, existe o movimento, o tempo, o volume que permitem ao homem um cenário de experimentação sensorial e mental para compreender o universo. A segunda lei do triângulo superior é a lei da manifestação. Permite que a unidade indiferenciada e homogênea manifeste a criação por ressonância de si mesma. Ao fazê-lo, a causa de tudo manifesta as duas forças fundamentais, dando lugar ao heterogêneo, a vibração, a densidade e o ritmo pendular que define o equilíbrio temporal. A lei da manifestação regula como a mente do todo manifesta por ressonância espíritos semelhantes a si mesmos, para criar, experimentar e, em sua própria mente, compreender o universo. Esses espíritos que vêm de Deus vibram cada vez mais lentamente até densificar-se na matéria, em uma viagem evolutiva através de experiências na vida que lhe permite compreender que o amor é o princípio e o fim do universo. Com essa compreensão, vibra cada vez mais rápido de volta a Deus. A vida é uma sucessão de experiências para permitir ao homem compreender que todo o universo sucede por amor. Quando isso acontece, a consciência do homem se libera da necessidade de experimentação na vida e volta a Deus. Tem sido uma aventura apaixonante confirmar a lenda da sociedade Atlante desaparecida. Redescobrir sua existência através dos livros sagrados de muitas culturas sobre a Terra. Entender que seu legado científico-religioso permitiu organizar o começo de sumérios e egípcios. Compreender que o universo tem ciclos, os quais a humanidade e suas estruturas sociais estão sujeitas. E principalmente captar essa forma de ver a existência como um processo evolutivo para a compreensão do universo, a tolerância e o amor. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu.